Reitero minhas saudações a todos vocês, ministros, que estão presentes e os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações. Para estes momentos, vamos ler a bênção sacerdotal que se encontra em Números, capítulo 6. Versículos 22 em diante diz: Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. A bênção sacerdotal. Deus ordena ao profeta Moisés que diga a Arão, seu irmão, o qual era o sumo sacerdote naquele então, que diga a forma em que deve abençoar o povo. E aqui estão as coisas que Arão deve pedir como intercessor do povo, como sumo sacerdote. As coisas que deve pedir nessa bênção a favor do povo. Diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Bênção e proteção. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Através dos diferentes tempos, encontramos que o rosto de Deus está prometido e está pedida essa bênção para que o rosto de Deus resplandeça sobre o seu povo. Aos que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará saúde, salvação. Malaquias capítulo 4, versículo 2. E também o Salmo 90. Vejamos o que nos diz aqui este Salmo. Salmo 80, versículo 1 em diante diz: Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. E aqui, o pedido é que desperte seu poder diante de Efraim. E Efraim é quem tem a bênção da primogenitura de Benjamim, o irmão mais novo de José, e Manassés, o irmão de Efraim. Ou seja, que isso está ligado a Jacó, com seu filho, seus dois filhos, José
e Benjamim, os filhos da mulher amada, com a qual ele se casou. Ó Senhor Deus, restaura-nos. E agora é um pedido para que venha a restauração para o povo hebreu. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. No Monte Sinai, o rosto de Cristo resplandeceu como o sol. Agora, aqui mesmo no versículo 7 diz: Ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E agora, para a salvação e restauração de Israel se requer que o rosto de Deus resplandeça. E como vai resplandecer o rosto de Deus? Por meio da sua manifestação final, onde a presença de Deus estará manifestada e, consequentemente, a bênção de Deus para a restauração virá ao seu povo. Quando Jacó se encontrou com o anjo e se agarrou dele e não o soltou, até que recebeu a bênção do anjo, o qual lhe mudou o nome. Depois Jacó colocou por nome Peniel, ao lugar onde teve esta experiência, porque disse: vi Deus cara a cara, e a minha alma foi livrada. Peniel, o lugar onde viu Deus cara a cara. Peniel significa rosto de Deus. E agora, faze resplandecer o teu rosto e restaura-nos, salva-nos. Aí Deus, quando estava com Jacó, em seu corpo angelical, e Jacó o viu, teve a bênção de Deus. E estava vendo o rosto de Deus, ou seja, o rosto do corpo angelical de Deus. Estava vendo cara a cara Deus através do seu corpo angelical. Quando Cristo esteve na terra, ele disse: o Pai e eu somos um. Quem me viu, viu o Pai. E disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E estava vendo Deus cara a cara. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, ali estava resplandecendo o rosto de Deus. Essa manifestação de Deus através de Cristo. Em São João capítulo 5, versículo 35, Cristo falando sobre João Batista, diz que João era uma tocha que ardia, e diz: e vocês quiseram caminhar à sua luz. Ou seja, que quando a palavra prometida para uma era ou dispensação se faz carne, no mensageiro correspondente a esse tempo, aí está Deus, com o seu corpo angelical, se manifestando e resplandecendo. Deus que é luz através de um véu de carne correspondente ao tempo em que se realiza essa manifestação de Deus. E a palavra prometida, encarnada, tornada realidade, no homem correspondente ao tempo correspondente, essa palavra encarnada é a luz para a era em que as pessoas estão vivendo. Essa é a luz prometida para cada era e para cada dispensação. Por isso, Jesus podia dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Moisés
foi a luz para o tempo em que ele viveu. Era a palavra nele encarnada. Em cada profeta aos quais veio a palavra e se fez carne neles, eles foram a luz de Deus para o dia em que viveram. E assim, também foi através das diferentes etapas ou eras da igreja, onde Deus enviou para cada era um mensageiro, através do qual o Espírito Santo resplandeceu e iluminou em cada era no lugar santo do templo espiritual de Cristo, ou seja, da sua igreja. Ali estava a luz encarnada, a palavra encarnada prometida para cada era estava ali, era o pavio de cada candeeiro ou cada lâmpada do candelabro aceso com fogo do Espírito Santo e aceso com o fogo do Espírito e colocado nesse vaso do candelabro, iluminava e tinha o azeite do Espírito Santo, que era o que ardia nele e, consequentemente, iluminava na igreja, na era correspondente à qual ele foi enviado. A palavra encarnada no mensageiro, correspondente a cada era, é a luz da era quando a vê. Assim é também com os mensageiros dispensacionais. Já quando é um mensageiro dispensacional, é uma luz maior. Por isso, João era uma tocha, ou seja, uma lâmpada que ardia como as do candeeiro ou candelabro, mas Jesus era uma luz maior. Porque Jesus está representado no lugar santíssimo, onde há uma só luz, a luz de Deus, a luz da coluna de fogo. Ele, nessa luz, manifestado sobre o propiciatório, iluminando no lugar santíssimo e falando ali ao sumo sacerdote, que era quem entrava, e quando estava Moisés ainda vivo, Moisés entrava no lugar santíssimo e Deus falava com ele cara a cara. Isso foi o que Deus disse a Moisés. Daí falava todas as coisas que Moisés tinha que falar ao povo. Isso foi depois de tudo ocorrido no Monte Sinai. E agora, vejam vocês, quando Moisés, na segunda ocasião que desce do monte, com as novas tábuas da lei, que ele mesmo cortou e preparou, conforme a como Deus disse, para depois subir ao monte e trazer escrito tudo aí, o que esteve escrito nas primeiras tábuas que Moisés quebrou. Quando desceu do monte, seu rosto estava resplandecendo. E quando perceberam, depois foi colocado um véu em seu rosto e permanecia com esse véu. Quando entrava a falar com Deus, o tirava, e quando era o lugar santíssimo, entrava sem o véu, e quando falava com Deus, terminava, depois saía com o seu rosto coberto com o véu, e assim, cobrindo essa glória de Deus, que através dele estava sendo manifestado. E agora, Deus resplandece através do véu de carne que ele tiver para o tempo em que ele está se manifestando. Deus vai resplandecer para o povo hebreu em breve, e eles verão essa glória de Deus manifestada no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular. E eles verão essa manifestação
nessa terceira etapa que chamou o reverendo William Branham. Aí eles vão ver a Cristo, o anjo do pacto, o Messias, resplandecendo e manifestando sua glória, manifestando seu poder e assim por diante. E isso já vai ser feito nos últimos dias em que a Igreja Virgem vai estar na Terra. Quando chegar esse momento, já sabemos que serão poucos dias, os que nos faltarão para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Nesses dias, quem não tiver sido transformado ainda vai ser transformado. E os mortos em Cristo que não tiverem ressuscitado vão ser ressuscitados. Vai ser um tempo em que a glória de Deus estará manifestada, onde o rosto de Cristo de Deus estará resplandecendo sobre Efraim, e Deus estará despertando o seu poder diante de Efraim. E Efraim é o filho de José, o qual foi abençoado primeiro que seu irmão Manassés. Antes de seu irmão Manassés, está no capítulo 48 de Gênesis. E, consequentemente, sendo que Efraim veio ser a cabeça, a tribo cabeça, que tinha a bênção da primogenitura e recebeu o reino das 10 tribos do norte, quando foi entregue a Jeroboão, um descendente de Efraim. Vejam, não podia ser entregue esse reino a outra pessoa. Tinha que ser a Efraim, um descendente de Efraim. E agora, em Crônicas, capítulo 5, vejam o que nos diz: os filhos de Rubem, primogênito de Israel, era ele o primogênito, mas quando profanou a cama de seu pai, a sua primogenitura foi dada aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que na genealogia não pode ser contado como primogênito. E embora Judá fosse o mais poderoso entre seus irmãos, e dele proviesse o príncipe, a primogenitura, mas o direito de primogenitura foi de José. Assim que a tribo de José, que consta de 2 tribos, da tribo de Efraim e da tribo de Manassés, tem José o direito da primogenitura. Portanto, Deus manifestará seu poder diante de Efraim, ou seja, diante de Efraim e de Manassés, os que têm o direito da primogenitura e formam a tribo de José, e também diante de Benjamim, que é o irmão de José. E vai abranger, consequentemente, o reino do norte e o reino do sul, porque Benjamim pertence ao reino do sul e José ao reino do norte. Assim que este pedido, essa oração do salmista aqui vai se tornar uma realidade para o cristianismo e depois o judaísmo. Verão o poder de Deus manifestado, e Deus vai despertar esse poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés. E os descendentes de José e, consequentemente, de Efraim e Manassés estão
no meio do cristianismo, sob o novo pacto, os que entraram ao novo pacto, os que não entraram, pois, estão ou no judaísmo, ou não são crentes, mas que vivem como se não tivessem Deus. Porque no meio dos judeus, nem todos são crentes. Talvez a metade ou mais não são crentes. Recordem que nos tempos passados se tornava a idolatria, algumas vezes, uma tribo completa. E em outras ocasiões, as 10 tribos. No tempo de Elias, Deus disse, Elias que queria que já todo Israel tinha se afastado de Deus por completo. E que somente Elias restava, Deus disse, ainda tenho 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal. 7.000 de tantas pessoas é um grupo pequeno, mas são as relíquias. Como também Deus terá um grupo de 144.000 escolhidos do povo hebreu, 12.000 de cada tribo. E do cristianismo, pois, tem os escolhidos do último dia no tempo final, assim como teve em cada era os escolhidos correspondentes que formaram a igreja do Senhor. E agora, a bênção sacerdotal para o povo, vejam vocês, tem inúmeras coisas que são pedidas nessa bênção. E corresponde ao sacerdote sumo pontífice e os seus filhos, que são sacerdotes, porque os demais levitas não eram sacerdotes, mas o sumo sacerdote e sua família. Ou seja, que tinham que ser descendente de sumo sacerdote, os demais sacerdotes. E agora, vendo o conteúdo dessa bênção sacerdotal, que nos diz, o Senhor te abençoe e te guarde. Bênção e proteção. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Já vimos como ele faz resplandecer o seu rosto. E no Monte Sinai vimos o rosto do Senhor resplandecendo, e apareceram Moisés e Elias. Quando os ministérios de Moisés e Elias forem vistos manifestados no meio do cristianismo e depois no meio do judaísmo, e, consequentemente, o ministério também de Jesus, o rosto de Deus estará resplandecendo. Essa é a forma para estar resplandecendo o rosto de Deus, olhando primeiro a sua igreja e depois olhando o seu povo Israel com amor e misericórdia. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha de ti misericórdia. Aí obtém a misericórdia ao resplandecer o rosto de Deus, olhando o seu povo. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E te dê o quê? E te dê a paz. Porque Deus é quem dá a paz. Também ele diz, eu tirei a paz deste povo. Por causa dos pecados do povo, foi tirada a paz. Por causa do povo se aproximar de Deus com sinceridade de coração,
vem a restauração para o povo e, consequentemente, vem a paz também, como bênção para o povo. E, como meta, a felicidade. Porque sem paz não há felicidade. E assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Ou seja, que o sumo sacerdote e os sacerdotes, quando abençoam o povo, conforme a como está estabelecido aqui, tem que falar o nome de Deus sobre o povo, para o qual tem que conhecer o nome de Deus. E agora vimos essa bênção sacerdotal e vimos também que há um ministério para falar essa bênção. Os ministros, os sacerdotes do templo eram os que tinham essa comissão. Não os levitas, mesmo que os sacerdotes fossem levitas, descendentes de Levi, pela linha de Coate, da qual veio Moisés e Arão. E agora, vejam a ordem sacerdotal, o ministério do sumo sacerdote, ou sacerdotal corresponde no Antigo Testamento a Arão e a seus filhos, seus descendentes. E isso é para sempre no Antigo Testamento. Por isso, vejam vocês, para ser um sacerdote, no Antigo Testamento tem que ser descendente de Arão. E para ser um sumo sacerdote tem que ser um descendente também de Arão. Essa é a forma que Deus estabeleceu. E para lançar a bênção sobre o povo, sumo sacerdote ou um dos sacerdotes descendentes também de Arão, o qual podia abençoar o povo nessa forma. E agora não há sacerdotes ministrando no templo de Deus em Jerusalém, porque não há templo. Mas não há nenhum problema. Temos o sumo sacerdote do templo celestial, que é Cristo, para abençoar no nome eterno de Deus a todos os crentes nele. E temos uma ordem sacerdotal no céu, a ordem de Melquisedeque, da qual Cristo é o sumo sacerdote, e todos os crentes em Cristo, diz Apocalipse capítulo 1, versículo 5 ao 6, e Apocalipse capítulo 5, versículo 8 ao 11, e Apocalipse capítulo 20, versículos 4 ao 6, que Cristo nos limpou com seu sangue e nos limpou de todo o pecado com seu sangue e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos com ele. Estaremos também não somente como reis, ou seja, na parte política, mas como sacerdotes também na parte religiosa, a parte espiritual, abençoando o povo. Cristo, juntamente com sua ordem sacerdotal no reino milenial, estará abençoando o povo. Cristo e os crentes nele, que são sacerdotes dessa mesma ordem de Cristo, terão a palavra de bênção para o povo, para os indivíduos. No reino milenial já veremos como vai ser, porque aí diz que os que se abençoarem pelo Deus de verdade se abençoarão, ou serão abençoados. Mas isso vamos deixar quietinho por agora, pelo momento. Vejamos como é abençoado o povo quando o ministro, no nome do Senhor, pede a bênção de Deus para o povo.
a bênção sacerdotal. Recorde que pertencemos a uma ordem sacerdotal celestial, a ordem sacerdotal de Melquisedeque, do qual o sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Essa ordem sacerdotal vai estar aqui na Terra no reino milenial. E aí vamos ver como é que vai funcionar essa ordem sacerdotal. Vamos deixá-lo aí quietinho e com mais detalhes no reino milenial de Cristo veremos como será tudo. E a Benji de Porto Rico, se está me escutando, que Deus te abençoe grandemente também e te use grandemente em sua obra neste tempo final. Deus abençoe e guarde a todos.